Sabe, eu estava agora há pouquinho conversando e uma pessoa estava assim toda triste, chateada, magoada, desalentada, dizendo o quanto ela estava devastada. Eu acho que esse é o melhor termo, porque uma super amiga tinha se afastado, sumido da vida dela, sem que ela nem soubesse o que tinha acontecido ou o que estava acontecendo. Então, ela disse assim: Gi, minha amiga de uma vida inteira, parceira, companheira, aquela que tudo que acontecia estávamos juntas, tanto, né, eu com ela e ela comigo. E de repente, eu não sei o que aconteceu e ela se afastou sem dizer nada e eu fiquei sem entender nada também. E aí colocou várias situações, desabafou, contou, chorou, né? É triste, dá para entender o quão triste é quando uma pessoa que está com você, que é uma pessoa querida, que é uma pessoa parceira, amiga, confidente, conselheira e tudo mais, e do nada, né, num vento que dá, a pessoa se afasta, a pessoa vai embora, você não sabe nem, né, nem de onde veio, nem para onde foi. E aí, ouvindo toda essa história, tentando entender o que ela estava passando, tentando aconselhar sem ser muito invasiva na questão. Eu disse uma coisa que eu sempre falo: nada nessa vida acontece por acaso. As pessoas vêm, surgem na nossa vida, entram na nossa vida, permanecem por um tempo e umas ficam. Teoricamente, a gente entende que para sempre, só que para sempre, o que é para sempre? Para sempre até o dia que deixar de ser, né? Outras, a gente vê que entrou por acaso, ficou e um dia vai embora. Você não sabe nem por que a pessoa sumiu da sua vida. E pode ser um relacionamento amoroso, romântico, afetivo, pode ser um amigo, pode ser aquela questão fraternal, qualquer tipo de relacionamento. E as pessoas ficam tentando entender o que foi que aconteceu. Ficam tentando entender o que foi que eu fiz. Eu também já fui dessas, que ficava, quando as pessoas sumiam, né, iam embora da minha vida, eu ficava pensando, mas o que foi que aconteceu? Mas por que será? Será que eu fiz alguma coisa? Será que eu falei alguma coisa? Será que eu deixei de dizer alguma coisa que a pessoa esperava que eu dissesse? Será que eu deixei de fazer alguma coisa que a pessoa esperava que eu fizesse? E eu ficava nessa neura, nesse ciclo que me consumia até tentar entender o que foi que aconteceu, o que foi que eu fiz. E depois bom, eu tenho 53 anos e a minha vida inteira eu estou na busca e na construção do autoconhecimento. E isto é ad eterno, isto é diário e para sempre. A gente todo dia coloca um tijolinho
no nosso autoconhecimento, no autocuidado, no autoafeto, no auto tudo. Esse conjunto de autos que eu sempre falo. E então eu ainda tenho muito o que aprender, mas já aprendi muito também, né? Quando a gente parte da estaca zero, lá atrás, e a gente vai evoluindo degrauzinho por degrauzinho, a gente olha para trás, a gente já vê que caminhou, né? Um grande caminho aí, um caminho longo. Mas a gente também olha para frente e a gente fala, bom, parece que ainda tem um longo caminho a ser percorrido e construir muitas coisas neste caminhar. E eu falo sempre que o caminho se faz caminhando, né? Então, é um aprendizado constante. Então, eu já fui também destas pessoas que ficava me questionando o que foi que eu fiz. E eu não perguntava o que foi que a pessoa fez. E hoje, eu não me pergunto nem o que foi que eu fiz, nem o que foi que a pessoa fez. Claro que naquele primeiro olhar, a gente se pergunta assim, mas o que será? Nossa, mas será? Não, eu não fiz nada, eu não falei nada. A gente dá aquela passada rápida assim, né? E aquela escaneada no cenário e fala, peraí, tava tudo bem na festa que a gente foi a semana passada, a gente conversou sobre tal coisa e não fiz nada, não rolou nada, não prometi nada, não entendi. Aí a gente dá aquela repaginada, peraí, e a outra pessoa? Não, tá. Mas é aquela coisa assim, sabe? Aquela varredura assim, sem sofrimento, sem ficar ali, sabe, remoendo e instigando, sabe Deus o quê? Hoje, eu dou essa passada rápida, peraí, última vez, tal, fomos, falamos, comentamos, essa foi a conversa, falei, peraí, deixa eu ver se eu pisei na bola, se eu falei algo fora do tom, algo que pode ter dado um duplo sentido, uma brecha aí para uma má interpretação. Não, não, não. Não. Fez aquele rastreamento rápido, profundo, mas rápido. Não. Põe de lado. Sabe por quê? Porque não vale a pena a gente ficar se desgastando por algo que a gente não sabe nem o que aconteceu, o que passou na cabeça do outro. E se de repente foi um piti qualquer, a pessoa ela vai voltar, vai te falar, vai de repente, seja lá o que for, pedir desculpa ou te dizer, algo vai acontecer. Agora, se a pessoa realmente for embora, sumir, desaparecer, como se nada você fosse, nada você valesse, pouca ou nenhuma importância você tem, para que você vai ficar remoendo essa questão? O que é que você vai ganhar com isso? Sabe? Então, hoje, eu não sofro mais quando as pessoas saem da minha vida. Assumiu? Faço aquele checklist, minha consciência tá tranquila? Sabe por quê? Ai, você é insensível, você descarta as pessoas, você não sei o que. Não, nada disso. Eu simplesmente entendo. Eu ouvi certa vez numa igreja. Gente, eu vou em igrejas, eu gosto de rezar, faço as minhas orações, enfim.
muitas coisas aí no meio do caminho. Mas eu ouvi certa vez em uma igreja a seguinte mensagem, eu não vou me lembrar exatamente, mas era algo que dizia assim, até nesse contexto mesmo, né? Não fique triste, não fique se corroendo porque as pessoas saíram da sua vida sem que nem porquê. E a mensagem era a seguinte: Deus esteve, ouviu, foi em lugares que você não foi. Deus ouviu conversas que você não ouviu. Deus entendeu os sentimentos e os pensamentos que você não entendeu, não viu, não sentiu do outro. Então, quando do nada alguém se afastar da sua vida, não lamente. Claro, primeiro faça um raio-x para ver se você não é a pessoa errada. Viu que não é? Não fique, mas será? Mas o que será que eu fiz? Mas aí no dia seguinte você fica, mas será que eu fiz alguma coisa? Uma semana depois, mas será que eu não fiz mesmo? Um mês depois você ainda tá se questionando, 2 meses depois, 3 meses, 6 meses, 1 ano, uma vida inteira, mas o que será que eu fiz? #lasque-se, porque se você não fez e a outra pessoa se afastou, o que é que você pode fazer? Ficar ali, mas será o que foi que eu fiz, o que será? Para com isso. E eu achei essa mensagem na época que eu ouvi e hoje eu acabei falando para essa pessoa que eu estava aqui conversando, porque ela estava toda chorosa, porque uma amiga, amiga há décadas, do nada sumiu da vida dela, né? Eram parceiraças ali, irmãs, e a outra simplesmente desapareceu. E aí eu, conversei e eu trouxe essa passagem que eu ouvi certa vez nessa igreja, que eu trago para o resto, para toda a minha vida, que é: Deus ouve, escuta aquilo que você não escuta. De repente, aquela amiga que você está aí, trazendo toda a culpa para você e se martirizando porque o que foi que eu fiz, de repente, os pensamentos, os sentimentos, as falas não eram bem as que você ouvia ou que você imaginava que era. De repente, esse sentimento, essa amizade, essa cumplicidade, essa reciprocidade não era uma via de mão dupla, era apenas uma via de mão única. Era só você que entregava, mas não era o que você recebia. Então, há muito tempo, se as pessoas quiserem sair da minha vida, não pense que eu vou atrás. Se eu tenho certeza que eu pisei na bola, usei um tom errado, errei ali a mão, vou atrás. Se a pessoa for importante, vou atrás, peço desculpa, reconsidero. E o outro lado também, se o outro lado reconhecer e a gente reconsidera, põe na balança, faz os ajustes, vê o que dá para fazer. Nem tudo também é desculpável,
Também tem essa questão. Aliás, aí eu vou falar um pouquinho, muito pouquinho do perdão. Tem gente que fala assim, aquelas frases prontas, o perdão, quem perdoa é Deus, e vai por aí, né? Eu penso o seguinte, sei lá se quem perdoa é Deus, eu não vou me aprofundar nessa questão, mas eu penso o seguinte, o perdão, é muito profunda essa questão, nessa análise do perdão, mas por isso que eu tô falando que não vou me aprofundar. Mas eu penso que o perdão, esse que a gente fala, eu te perdoo, ou eu não te perdoo. O perdão, quando a gente perdoa a outra pessoa que pisou na bola, errou com a gente não perdoa para que o outro fique bem. A gente perdoa para que a gente fique bem. E tem um detalhe muito importante. Não é porque eu vou desculpar ou porque eu vou perdoar o outro que isso quer dizer que eu vou conviver com o outro. Eu posso te perdoar, eu posso te desculpar, enfim, mas não dá mais liga, sabe? Não dá mais match, não... O vínculo já não tem mais. Sabe quando você trinca um vaso de cristal? Ele pode não partir ao meio, não despedaçar, mas tem aquele trincado e que você vai deixar ali num cantinho, virar a parte trincada, né, pra parede ali, até para que ninguém encoste, que por um acidente qualquer, uma coisa simples, parta ao meio e realmente não sobre nada. Então, só que aquilo nunca mais vai ser o mesmo. Você não vai ter a confiança, a segurança de colocar água para colocar flores dentro daquele vaso trincado. Porque corre o risco do vaso partir ao meio, a água vazar e jorrar e as flores irem para o chão. Então, aquilo não tem mais a serventia, a segurança que tinha antes. Já não passa mais. Assim é uma amizade. Assim é um relacionamento, onde algo aconteceu que trouxe esse trinco, né? Que trincou. Assim é um relacionamento, pode ser de amizade ou qualquer outro tipo de relacionamento, onde a confiança já era, onde onde só uma das partes é amiga, onde você, né, uma das partes, compartilha coisas boas e coisas não boas. A outra parte, quando tá no perrengue, ela vem compartilhar com você porque você é um porto seguro. Você segura na mão, você abraça, você acolhe, você aconselha, você chora junto, você busca solução, sofre junto, você faz tudo. Como se a outra pessoa fosse uma extensão de você. Mas esta mesma pessoa, de repente, quando está tudo bem, naquele momento que ela vai comemorar colher os louros da vitória, você não fica sabendo, ou você fica sabendo por acaso, ou você fica sabendo bem depois. Quando isso acontecer, preste atenção,
Que tipo de amiga é você? É aquela que serve para te acolher, mas não é aquela que serve para comemorar. É aquela que quando está tudo bem, você não é lembrada. Quando está tudo mal, você é a primeira porta a ser batida. Então, não sofra. Não fique por quê, o que foi que eu fiz, né? Esquece. Fez lá seu raio-x, pronto, acabou. Não fique buscando entender aquilo que não tem explicação, pelo menos não que você vá descobrir. Pelo menos não por agora. E guarde sempre essa mensagem. Nada acontece por acaso, então ninguém entra na nossa vida por acaso, a gente não cruza ninguém, sabe? Ao atravessar uma rua, ao entrar no elevador, ao sentar ao lado de alguém num transporte público, num metrô, na mesa ao lado, num restaurante, nada acontece por acaso. Absolutamente nada, nada, nada. Como diz, né? Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus queira, sem que Deus permita. Então, se nada acontece por acaso, se ninguém entra, entra na nossa vida, cruza o nosso caminho por acaso, por que você acha que por acaso sairia? Também não. Não é por acaso que as pessoas se afastam de nós. As pessoas falam muito, até banalizou isso, por isso que eu não gosto muito de falar. Ah, foi livramento, foi livramento. Hoje está sendo falado de uma maneira muito sem lastro. Mas sim, né? Muitas vezes foi livramento mesmo, não foi por acaso. E eu guardo essa mensagem para sempre. Deus ouviu o que você não ouviu. Deus consegue sentir, saber, né, o que o outro sente em relação a você. E se não for algo bom, Deus faz tudo para tirar a pessoa do seu caminho. Ainda que a própria pessoa entenda que foi ela quem quis sair. Que foi ela quem não quis estar ao seu lado. Pois é. E tem mais, né? Quando alguém sai da nossa vida, falando de amizade mesmo, e a gente fala, mas peraí, que pena, que chato, poxa, eu queria tanto que a minha amiga estivesse aqui comigo, eu queria tanto compartilhar com a minha amiga, eu tenho um projeto, queria tanto chamar minha amiga, eu vou fazer uma viagem, eu vou a uma festa, eu vou abrir um vinho aqui em casa, queria tanto que minha amiga estivesse aqui comigo, uma pizza, um vinho. Olha, vi isso aqui, queria comprar, entregar para minha amiga, mas cadê a amiga? Mas, passado esses momentos, e com o tempo, e não precisa ser tanto tempo, desculpa, você não sofre, na verdade. Você fala, que pena que não tá. Mas você não sofre por uma amizade de décadas e pra você é só, poxa.
E com o tempo você vai esquecendo que aquela pessoa, você vai esquecendo da pessoa. Claro que a gente não apaga para sempre, mas você vai deixando de lembrar. Então, isso é porque foi Deus quem tirou essa pessoa da sua vida, da nossa vida. E ainda acreditando, fazendo com que a outra pessoa entenda que ela escolheu sair da sua vida. Foi mesmo. Porque quando a gente não é parceira, quando a gente não é amiga, quando a gente não é uma pessoa que está na mesma sintonia, Deus não permite que fique. Pode ter ficado uma vida inteira, mas uma hora Deus vai dizer: já deu. Já deu. É assim que funciona. Então, essa conversa que eu tive agora há pouco aqui com uma amiga trouxe estas e muitas outras reflexões que eu acho que vale a pena a gente parar e pensar. E eu vou repetir, acho que pela 5ª vez. Não, mas nem lamente quando alguém que era importante para você sair da sua vida sem que nem porquê. Deus visitou lugares que a gente não visitou. Deus visitou o coração, o sentimento, o sentir do outro que a gente não experimentou, não foi, não sentiu, não vai sentir e não vai saber. Deus entrou aqui dentro, na cabeça do outro, e entendeu o que passa aqui na cabeça do outro sobre nós. E a gente não entendeu. Portanto, se a gente não escutou o que a gente de fato não escutou, não estávamos lá, a gente pode entender que a gente pode agradecer aquele cara lá de cima por ter tirado de nós aquilo que a gente achava que tinha, achava que era importante, porque se assim fosse, permaneceria. Porque a gente sabe exatamente quando a gente pisa na bola e o outro foi embora porque a gente chateou. Passamos do ponto, a gente sabe. A gente pode até não querer admitir, não pedir desculpas, mas a gente sabe. Agora, quando não acontece assim, quando a gente fala, já parei, já pensei, já refleti, já revirei aqui todo o cenário de cabeça para baixo, não sei o que foi que aconteceu. Nas suas orações, ajoelhe-se, entregue nas mãos de Deus e agradeça. E não deseje o mal para outra pessoa. Muito pelo contrário. Coloque em suas orações e emane muita luz para outra pessoa. Todo mundo tem casos assim, eu também tenho, de gente que eu achava que, toda essa história aqui mesmo, né, que era e não era, de repente, sei lá o que aconteceu, também não me interessa saber. Mas quando eu faço as minhas orações e eu peço a Deus por mim, pelo meu filho, pela minha irmã e por tantas outras pessoas, eu também coloco estas pessoas que vão
sei lá por onde, para onde, por quê. Eu entrego também nas mãos de Deus, nas orações, pessoa, os filhos destas pessoas, e peço luz para todo mundo. Vocês já ouviram falar ou já fizeram o Ho Oponopono? É isso. A gente tem que, sei lá, se alguém não é luz, que sejamos nós, né? E tá tudo certo. A gente tem que dar o nosso melhor. Se o outro quer receber ou não, não é problema nosso. A gente entrega aquilo que a gente tem de melhor. O outro, só o que ele pode. Não é? Ninguém dá o que não tem. Ninguém dá o que não tem. E vale também a gente observar quem são as pessoas com quem a gente convive. Pode ser família, pode ser amigo, pode ser um relacionamento afetivo, romântico. Com quem você se relaciona? Existe uma troca? É uma via de mão dupla? O que vai e volta? Ou apenas um dá? E eu estou... não é muito amplo isso, é muito amplo. Então, pense bem. Pense muito bem com quem você se relaciona, em quais circunstâncias. Faça ali um checklist, né, das nossas atitudes. Veja se você não é a pessoa quem está ferindo o outro. E se for, peça desculpas, reconsidere, reformule, reconstrua. Enfim, faça o que der, o que for possível. Agora, nem tudo e nem para sempre. Só enquanto não estiver te machucando, enquanto estiver sendo saudável, enquanto estiver existindo respeito, parceria, admiração, cumplicidade. Caso contrário, pra que uma amizade dessa? E, mais uma vez, não lamente por aquilo que você não pode resolver, que não está sob sua responsabilidade, que você não compactuou para este resultado. E, por fim, e o mais importante, você não está onde Deus está. Você não ouviu o que foi falado a seu respeito, mas aquele cara lá de cima ouviu o que foi falado, pensado, sentido, imaginado sobre você. Você vai ficar mesmo lamentando? Você vai agradecer a Deus por ter tirado algumas pessoas do seu caminho sem que você nem imaginasse que isso pudesse acontecer. E que bom que ninguém sofre, pelo menos neste plano, que a outra parte também entende que ela quem quis sair da sua vida e não que foi Deus quem tirou ela da sua vida. Porque quando a gente acha que é a gente quem está tomando atitude, tudo fica mais fácil. E Deus age, inclusive fazendo com que a outra pessoa entenda
que ela quem tomou a decisão de sair da sua vida. E foi. E foi. Mas porque de repente não são compatíveis. A energia não é compatível. Eu falo sempre falei isso. Inclusive eu falava isso para uma amiga. Eu tenho muito receio, para não dizer outra coisa, para não ser indelicada, de pessoas que são muito meu amorzinho, ai como eu te amo, ai, o tempo todo e com todo mundo. Sabe aquela pessoa que não perde a estribeira nunca com ninguém em situação alguma? Quer me deixar doida? É este tipo de gente, de comportamento, de gente que tem esse comportamento. Porque ninguém é só amorzinho o tempo todo. Tem hora que num vídeo, numa live, você sobe o tom. No dia a dia você sobe o tom, você desce o tom, você desce do salto. E eu não tô falando de gritar, de falar palavrão, não. Mas a gente não é amorzinho 24 horas por dia, 365 dias por ano. Então, quando eu vejo essas pessoas que são amorzinho 365 dias por ano, 24 horas por dia, com Deus e todo mundo, eu já nem sempre foi assim também, mas, né, ao longo dos anos, eu já sou de observar, já começo a, sabe, quando você vai retardando o passo? Por que não, né? Por que não? A pessoa tá ali você vê que a pessoa tá puta da vida, mas ela continua linda, meu amor, que saudade! Quem nunca virou para outra pessoa e falou: olha, eu te amo de paixão, mas você errou feio comigo, você pisou na bola e hoje eu tô querendo, se eu pudesse, eu te matava. Porque você falou isso, você agiu assim, você pensou assim, você não sei o que, você nananana. E olha, eu tô muito puta da vida com você. Mas não. A pessoa foi lá, pisou no seu calo e pisou de novo e você tá... Eu sou muito de observar o comportamento das pessoas. Muito. Eu sei lá, viu? Eu ficaria aqui 3 horas falando sobre essas questões. Enfim, é isso. Ou a gente se valoriza, ou a gente se valoriza. E não fique triste, não fique aí chorando pelo leite derramado. Quando não foi você quem esqueceu o leite, né? O fogo aceso. E foi responsável por não ter cuidado e o leite ter transbordado, né? Então, a gente precisamos ser responsáveis apenas pela parte que cabe a nós. O que não cabe, a gente não tem
que ficar sofrendo pelo comportamento, pela atitude, pela decisão, pela escolha do outro. Se o outro escolheu sair da sua vida, vá com Deus. Claro que a gente fica no primeiro momento pensativo, reflexivo, tentando encontrar uma resposta, uma explicação, uma justificativa, mas isso tem que ser temporário. É aquele negócio de, peraí, não fiz nada, não sou responsável por nada, sei lá o que aconteceu, então quer saber? Ou um dia essa pessoa volta e me conta o que aconteceu e a gente vê se ainda dá pra reatar essa amizade. Ou, ó, já era. Eu não vou ficar chorando sobre leite derramado. Nem vou ficar correndo atrás para me desculpar de algo que eu nem sei do que se trata e nem fiz. Portanto, né, o que é que eu vou fazer se a decisão foi do outro? Então, é isso. É isso. E se é para ser amigo, que sejam as duas partes, né? Porque se só uma pessoa for amiga, parceira, companheira, não funciona. E se for para ser, que sejam nas mesmas situações. Se é para dividir momentos bons, que sejam as duas partes, momentos ruins, que sejam as duas partes. Agora, um só oferece flores e o outro oferece espinho, eu só me aproximo quando eu preciso de ajuda. Um só se aproxima quando precisa de ajuda. O outro só se aproxima quando quer comemorar suas vitórias. Isto vai ter um desequilíbrio. Vai, não tem como. Então, ou divide tudo, ou não divide nada. Como é que funciona, né? A gente tem que pensar. Eu já tive uma amizade, que eu já até mencionei algo, de uma pincelada, que eu compartilhava todos os momentos da minha vida, os bons e os ruins. E a outra pessoa tava ali. E a pessoa compartilhava comigo momentos neutros, aqueles bobos, tipo, tá chovendo aí? E momentos ruins. Sabe aqueles que se fala fim da linha? Mas, e eu acolhia de coração. Mas os momentos bons, essa pessoa nunca compartilhava comigo. E aí eu pensava, peraí, no perrengue, mas eu demorei muito tempo, viu? Muito tempo pra sacar isso. Nos momentos ruins, a pessoa me procura. E eu achava legal, porque era sinal que a pessoa confiava em mim. E nos momentos bons, a pessoa não compartilha comigo. Aí eu comecei, quando começou a cair a ficha, aí eu comecei a ficar brava. Não porque, sabe, não algo mais profundo, mas das situações em si. Mas quando começou a cair a ficha, caírem as fichas,
Eu pensava, peraí, eu sou amiga para os momentos, para compartilhar momentos ruins, mas os momentos bons não, porque essa pessoa não confia em mim, ela acha o quê? Será que pensa que eu vou ficar com inveja? Que eu vou, sabe, sei lá. E aí não teve mais o que fazer. Não teve mais o que fazer porque você pensa, algo de errado não está certo. Então, a gente precisa pensar. Pensar até se a gente quer pensar sobre esta situação. Gente que some e se sumiu, o que é que a gente vai fazer? Só curtir as memórias de quando ainda essa pessoa existia na nossa vida. Se foi bom, se não, nem isso. E é assim que funciona a vida. Por fim, pela 8ª vez, não lamente. Deus escuta, ainda que seja em pensamento ou sentimento da pessoa, ou conversa mesmo, né, com outras pessoas. Deus escuta aquilo que a gente não escuta. E como a gente não escutou, a gente não tem como tomar atitude. Então, Deus faz a própria pessoa se afastar da nossa vida. Deus dá motivos para que ela desapareça. Energias não compatíveis, Deus dá um jeito de afastar. Simples assim. Beijos para vocês.